Paz do Senhor, irmãos. Olha, muita gente pergunta, pastor, eu casei no mundo, me separei e depois casei de novo e vim para a igreja, casado pela segunda vez. Pode? Outra questão, pastor, eu casei no mundo, me divorciei, depois vim para a igreja, quero casar de novo, ou me casei de novo. Pode? Está certo isso? E tudo isso eles falam sobre a justificativa de que eles fizeram algumas coisas erradas no tempo da ignorância. Ah, pastor, eu casei de novo, casei, descasei, tudo. Foi no tempo da ignorância. Então agora eu aceitei Jesus, é claro que Deus não vai levar em conta esse tempo da ignorância. Não é assim que funciona. Primeiro, na ignorância, todos aqueles que morrerem sem conhecer Jesus serão condenados. Que não quiseram o Senhor, que não quiseram ouvir a sua voz, que não aceitaram o Evangelho, que não aceitaram Jesus, na sua ignorância vão morrer na sua ignorância e perecerão na sua ignorância. Sem lei serão julgados, porque não quiseram buscar o Senhor. Então, o fato de eu ter feito isso e isso na minha ignorância não quer dizer que o Senhor vai me justificar porque eu era ignorante. Por que eu não conheci o Senhor? Por que você não conheceu o Senhor? Então, está errado. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Ora, faltou conhecimento e isso não o evitou que eles fossem destruídos. Pelo contrário, foi a causa da destruição. Então, a ignorância não serve como justificativo para você entrar no reino. Pelo contrário, a ignorância ela é uma pedra de tropeço para aqueles que não conhecem o Senhor nem querem conhecer. Bem, explicado isso, vamos voltar então para a questão do divórcio do segundo casamento. Pastor, eu casei, descasei no mundo, vim para a igreja, agora posso casar de novo? Ou casei, me separei, agora quero casar na igreja, posso? Não. Existe texto bíblico para isso? Existe. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, aos solteiros e viúvas, que ficassem como eu, mas se não, que casem-se. Veja o que Paulo disse. Solteiros e viúvas. E ele não quis saber se os irmãos que lá estavam tiveram uma vida no mundo, que casaram 2 ou 3 vezes e que agora estão na igreja, e agora são crentes. Não, Paulo não levou em consideração isso. Ele apenas disse, solteiros e viúvas, casem-se. Seja quem for, ainda que ele venha do mundo. Se ele casou lá no mundo, ele vem para a igreja, ele não é solteiro, ele é divorciado. E divorciado não entra na lista daqueles que podem casar, segundo o que Paulo escreveu. Paulo disse, que podem casar, solteiros e viúvas. Então, se você lá no mundo se casou, separou e veio para a igreja, você não veio solteiro, você veio divorciado. E Paulo não inclui você na lista daqueles que podem casar. Está muito claro isso. Ah, mas o senhor vai levar o tempo da ignorância, vai levar em consideração? Não. Se você casa de novo, você está em pecado continuado. Você terá que se separar, porque você está em adultério. Quando Paulo escreve aos Romanos, e capítulo 7 também, ele diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Veja, Paulo não estava falando ali só a crente, ou só o mundano, aquele que não conheceu o Senhor. Não, ele não especificou isso. Ele disse que a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, ponto. Não interessa se é lá no mundo, sem conhecer Jesus, ou se é dentro da igreja, sendo crente. Paulo não especifica isso. Não, estou falando só para aqueles que conhecem Jesus. Não, não disse isso. Ele disse apenas, a mulher está ligada pela lei enquanto seu marido viver, de forma que se ela for de outro homem, será chamada adúltera. Aqui não há separação de tempo da ignorância e tempo na igreja. Não. Quando Deus fala lá em Gênesis, que ele diz, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, ele não falou o meu povo. Não. Ele disse o homem, no geral, toda e qualquer pessoa, especificou
é só o crente. Não. Essa lei de não se casar é só para o crente, não se casar de novo é só para o crente, para o mundo não tem essa lei. A lei de Deus só vale para o crente e para o mundo não. Então Deus terá dois tipos de julgamentos? Não. O que é pecado lá fora é pecado dentro da igreja. O que é pecado do mundo é pecado. A mesma lei que Deus tem para mim dentro da igreja é a mesma lei que ele vai julgar o mundo. Quando João Batista fala com Herodes acerca da irmã, da mulher do irmão dele, Herodes não era crente, e no entanto, João Batista está chamando a atenção dele, você não pode possuir a mulher do teu irmão. Deus não podia ter falado aquilo com Herodes, porque Herodes não era crente. Não, mas Deus falou, porque a mesma lei que Deus tem para nós dentro da igreja é a mesma que ele tem lá fora. Não existe dois pesos e duas medidas. Veja o que Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Jacó. Chama lá teu marido. Ah, eu não tenho marido. Dissestes bem. Tu tiveste 5 e o que tu tens ainda não é teu. Veja, ela não era crente, não seguia o Senhor Jesus, e no entanto o Senhor já estava cobrando dela a vida dissoluta que ela vivia. Então, só há dois tipos de pessoas que podem se casar: solteiros ou viúvos. Fora isso, não pode. E não importa se você é crente, se praticou no mundo ou praticou dentro da igreja, não importa, a lei é uma só. Só pode casar solteiro ou viúvo. Se não, vejamos o que Paulo diz. Primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7. E então ele diz no versículo 8: digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Veja, quem ele listou? Solteiros e viúvos. E não interessa se eles estão solteiros e viúvos na igreja ou se eram solteiros e viúvos no mundo. Não, ele está apenas dizendo que solteiro e viúvo, se ele veio do mundo, se ele estava nessa condição no mundo ou não, ele só se encaixa para casar nessas condições, seja no mundo ou seja dentro da igreja. Paulo não especificou aos irmãos aqui, só a igreja, esse mandamento é só para a igreja. Não. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Ponto. Solteiros e viúvas. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Veja que ele não colocou ali. Digo aos solteiros, viúvas e repudiados, ou repudiadas, ou divorciados, que é bom que fique como eu, mas se não, que casem-se. Ele não colocou o divorciado, a repudiada, ele não colocou. Colocou apenas solteiros e viúvas. E não importa a sua condição, se você veio do mundo, se está no mundo, se está dentro da igreja. Só pode casar quem é solteiro e viúvo. Se você veio do mundo solteiro, case. Se você veio do mundo viúvo, pode casar. Mas se veio do mundo divorciado, não pode casar. Se veio do mundo divorciado e casado de novo, está errado de novo, porque Paulo está dizendo que só pode casar solteiros e viúvos. Aí ele diz: todavia aos casados, versículo 10, agora ele fala com os casados: mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Pronto, isso aqui é para todo mundo, seja na igreja, seja no mundo. Aos casados não se separem. Se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Ponto. É esse o mandamento. Seja para dentro da igreja, seja no mundo. Casou, não separe. Separou, fique sem casar ou reconcilie-se. Ou case-se, se o cônjuge morrer. Aí você estará livre e encaixado nesse texto de versículo 8. Solteiros e viúvos podem casar. Seja no mundo, seja dentro da igreja. O mandamento é um só.